Sabe quando você não tem tempo, mas tem algo que você precisa fazer, mesmo sem tempo? Então hoje a gente vai otimizar o tempo. A gente vai começar a fazer minhas unhas enquanto eu gravo esse vídeo para vocês. Se você quiser pegar suas coisinhas aí e fazer as unhas comigo, fica bem à vontade. Quem é essa louca que tá falando aqui com vocês? Olá, meu nome é Bruna, do @psicofora-da-caixa. Eu tô em todas as redes falando para psicólogas e estudantes de psicologia como a gente pode estar na rede social, criar conteúdo, captar pacientes, mas de um jeito ético, com nossa autenticidade, então com a nossa digital aqui, e tentando se divertir ao longo do caminho. E o vídeo de hoje, a conversa de hoje, que vai ser um bate-papo, já que eu tô fazendo as unhas aqui também, vai ser um bate-papo sobre como que a gente lida com um dos piores monstrinhos aí da rede social que eu vejo. Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas lá na minha rede e muita gente respondeu que a maior dificuldade para criar conteúdo para rede social é o flop. É fazer um conteúdo que você acha que vai super bem e daí você flopa. O conteúdo não vai super bem de acordo com as métricas que a gente tem ali de visualização, de interação, etc e tal. Eu no começo, já vou começar falando aqui para vocês, eu no começo eu não vou dizer que eu tinha bastante dificuldade para lidar com isso, porque eu acho que eu até que lidava bem já naquela época, mas porque eu tinha isso guardado dentro de mim de um jeito muito específico, tá? O que o flop significava para mim? O flop era só mais um dado a respeito daquele conteúdo que eu havia feito. Então, se um conteúdo que eu imaginei que ia desempenhar bem não desempenhava bem, aquilo era uma informação que eu tinha a respeito do formato que eu usei no conteúdo, ou da hora que eu postei, ou do ângulo através do qual eu trouxe aquela ideia de conteúdo. E daí tem vezes, né, que a gente tá com uma expectativa muito alta, porque a gente acha que o conteúdo é bom, e isso também é um dado, né? Porque quando a gente acha que o conteúdo é bom e o conteúdo não vai bem, a gente tem que se perguntar o que será que não ficou tão, sabe, não deixou a ideia tão atrativa nesse conteúdo. Será que foi? E daí, como eu falei, será que foi a hora que eu postei? Pode ser, tá? Que a hora que eu postei foi uma hora não muito legal, que as pessoas não estão muito online. Será que foi o timing? Às vezes tem conteúdo, gente, que eles têm um período para ser postado. Tem conteúdo que eu não vou postar durante a semana, mas que eu vou postar no final de semana. Tem conteúdo que eu não vou postar, ao contrário, né? Daí eu não vou postar no final de semana, mas eu vou postar durante a semana. Porque o conteúdo, ele precisa encontrar um terreno fértil para que ele floresça e atinja mais pessoas e tenha mais visibilidade. Então, quando um conteúdo flopa, isso é uma das coisas que a gente vai se perguntar. Será que foi o horário que eu postei? Será que foi o timing da coisa? Então, o dia que eu postei, ou um período da semana, do mês e até do ano que eu postei, que aquele conteúdo poderia ter ido bem melhor em um outro momento? Será que foi o jeito que eu empacotei aquele conteúdo? Daí eu olho de novo para o conteúdo e penso sobre isso. Esse jeito que eu empacotei uma mensagem, né, um presente, que eu acreditava que ia ser tão bom, tão bacana, e não foi. Então, o jeito que eu empacotei, será que foi o melhor? Foi atrativo esse jeito? E daí a gente vai olhar para o gancho, tá? E daí eu sempre é o que eu olho. Os primeiros 3 segundos, não é nem 3 segundos, né? Isso hoje em dia já dizem que é bem menos, mas vou seguir usando, tá? Os primeiros segundos do vídeo, se é um vídeo. Será que esses primeiros segundos são atrativos? E daí eu abro um parênteses aqui, tô abrindo vários parênteses, eu falei que ia ser um papo. Eu abro um outro parênteses, que é: ai, Bruna, que saco, não, esse mundo, né, que tudo tem que já convencer o outro nos primeiros segundos. Gente, sim, é isso aí mesmo, eu também acho um saco, eu também tenho muitas críticas a respeito disso. Eu não inventei as regras do jogo, eu só escolhi jogar. E se você vai escolher jogar o jogo da rede social, a sua rebeldia, ela precisa ser bem canalizada. E ficar lutando contra algumas coisas que não vão mudar, gente, especialmente porque elas dizem de um contexto muito maior do que
do que a lente que a gente está olhando, do que aquele recorte da coisa, cara, não fica gastando energia com isso. Então, sim, você precisa entregar o ouro no começo do seu vídeo, você precisa entregar a melhor parte do vídeo no começo do vídeo. Daí é isso que eu quero que você olhe depois, tá? Que você flopar. Volta no conteúdo e olha. O jeito que você começou, o gancho inicial, lembrando que gancho pode ser verbal, pode ser que é falado, né? Então, a primeira coisa que você falou pode ser visual, então algo que você usou, sei lá, pegar uma água, beber uma água. Tem gente que usa xícara, passar o batom. Tem gente que faz um movimento, então pode ser um comportamento, algo que você faz, um ângulo diferente também, né? Não necessariamente de objeto, nem de fazer, pode ser um ângulo. Então, o gancho, né? Primeiros segundos do vídeo. Como que ficou? Tá legal? Tá interessante? Não tá? E daí eu me pergunto mais uma coisa. Eu tô entregando aqui várias coisas que eu faço mesmo, tá? Tudo isso que eu tô falando pra vocês eu faço. Se flopa. E se não flopa também, porque eu vou fazer análise mesmo assim dos que não floparam, dos que foram bem, para tentar entender o que deu um bom resultado para eles. Mas daí eu me pergunto, tava falando para vocês do gancho, né? Me perdi. É tão difícil fazer duas coisas ao mesmo tempo, gente. Eu acho que este é o primeiro e o último vídeo em que eu faço duas coisas ao mesmo tempo, porque eu tenho uma dificuldade. Peraí, vou lembrar o que eu tava falando. 2000 anos depois. Ai, gente, não sei, meio que esqueci, tá? Mas o que eu faço mesmo é isso, eu volto, eu olho pro gancho inicial. Ah, lembrei, ó, é só começar a falar que a gente lembra. E daí eu me questiono o que faria uma pessoa parar para assistir aquele meu conteúdo. Eu faço para todos os conteúdos, mas quando flopa é bem legal a gente se questionar isso. Tá, o que faria uma pessoa parar para ver esse conteúdo que sabe que tá de tão interessante assim que eu tô fornecendo ela já nos primeiros momentos. E a gente tem que lembrar que não dá para ficar tendo uma síndrome de que a gente é o único criador de conteúdo no mundo. E às vezes parece que os criadores eles estão, sabe, nessa síndrome aí. E daí eles acham que todo o conteúdo que eles fazem é maravilhoso e qualquer pessoa vai amar saber sobre aquele conteúdo naquele momento. E vocês esquecem, nós, tá? Me coloco aí também, porque às vezes eu tenho isso. Nós esquecemos que as pessoas que vão abrir a rede social e que vão, de repente, encontrar com o conteúdo nosso lá, gente, elas não estão nem aí pro que a gente tem para falar. A gente não é nem um pouco especial para elas. E não falo isso no sentido grosseiro da coisa, mas é pra gente cair na real junto, tá? Elas não estão nem aí pro assunto que a gente quer levar, para processo terapêutico, para o jeito que você faz o seu processo, para a sua linha de trabalho. Elas não estão nem para ansiedade, o que é, como é, o que é, autoestima e não sei o que, não sei o que lá. Gente, as pessoas não estão nem aí. O conteúdo precisa ser do interesse delas. A gente precisa deixar isso interessante para elas. Se a gente fosse numa aula e daí a aula fosse muito ruim, tipo assim, o professor não fala nada do que a gente quer ouvir, isso não seria nem um pouco interessante para a gente ficar lá. O conteúdo é muito parecido, precisa ser interessante. Agora eu vou passar o meu negocinho de cutícula para ir amolecendo. O vídeo se tornou sobre eu fazendo as unhas. Espero que vocês tirem algo de bom aqui, tá? Espero muito, que eu tô dando o meu melhor. Meu melhor. Mas, ó, quando não é do interesse da pessoa, ela não vai ficar, ela não vai prestar atenção, ela não vai, sabe, engajar naquilo. E o seu conteúdo precisa ser interessante. Então, depois que flopar, você vai fazer isso, tá? E você vai se perguntar se estava interessante. Daí, depois de fazer uma análise disso, tá? Uma análise desse conteúdo, você vai lá, você analisa, entende o que talvez pode ter acontecido, né? Onde talvez foi o seu erro. Você vai pensar em maneiras de levar de novo aquele conteúdo para a rede. O pior erro que eu vejo algumas psicólogas cometendo é deixar que um conteúdo morra nele mesmo. E eu falo isso para as minhas alunas, eu falo isso muito, tem um módulo lá no meu curso, Método Psico Fora da Caixa de Criar Conteúdo,
que é um módulo sobre produção de conteúdo sustentável, porque eu sei que a gente não tem tempo, ó, eu tô aqui criando desse jeito para vocês, né? Nós, psicólogas, eu atendo, eu faço supervisão, eu tenho o meu braço de trabalho, que é o curso, marketing, mas eu ainda faço todas as coisas ali de psicóloga clínica. E vocês aí desse lado também, então eu sei como é que é a nossa agenda, eu sei que a gente não tem tempo para fazer conteúdo, ficar gravando, a gente não é criadora de conteúdo nesse sentido. A gente não quer, talvez, ficar famosa na internet. Se ficar, também é legal, né? Não, mas eu sei que tem gente que não quer por nada isso. Então, a gente precisa encontrar maneiras de criar conteúdo e maneiras que isso seja sustentável. Daí lá no meu curso eu ensino, né, como transformar um conteúdo em vários, mas aqui o que eu vou falar para vocês é isso. Um conteúdo nunca pode morrer, ainda mais se você acha que o tema era bom. Imagina que coisa horrível, você vai matar um conteúdo que tinha um super potencial só porque ele não foi bem, não teve a visibilidade que você achava que o conteúdo poderia ter no primeiro momento. Isso é um crime, tá? Você não vai matar o seu conteúdo. Não vai, é um crime, é errado, não pode. Não pode! Não pode, não pode! Engole o choro. Você vai pegar esse conteúdo e você vai postar ele de novo, mas daí fazendo algum ajuste. Primeiro que a gente precisa fazer, postar os nossos conteúdos de diferentes formatos o tempo todo, independente de ele ir bem ou não ir bem. Os meus conteúdos eu repito, eu tô falando mais do mesmo na rede social o tempo todo, se vocês prestarem atenção. E eu só vou mudando o formato. Então, se era vídeo curto, depois eu faço vídeo longo. Se era vídeo longo, depois eu faço um carrossel. Se era carrossel, depois eu faço um card único. Se tava no feed, depois eu levo para os stories. Então, eu vou transitando, dançando, jogando com os meus conteúdos, tá? Porque é assim que é e é assim que a nossa audiência também precisa, para que todo mundo tenha a oportunidade de ver aquilo que a gente tem para falar, e isso precisa daí estar disponível para as pessoas de diferentes maneiras. Então você vai começar a fazer isso. Você não vai matar o seu conteúdo lá só porque não foi bom. Você vai pegar os aspectos ali que você analisou e você vai pensar, talvez se eu mudasse um pouquinho esse início do vídeo, talvez isso ia dar um resultado, né? Ia ter um impacto diferente na entrega desse conteúdo. Então você vai lá, você vai mudar um pouquinho o início do vídeo e vai postar de novo. Você pode gravar de novo aquele conteúdo, ou às vezes dá para na edição mesmo fazer alguns recortes nos vídeos e postar de novo. Se foi carrossel, a mesma coisa, card único, a mesma coisa. Você vai mudar um pouco de algo do conteúdo. Eu não aconselho mudar demais e mudar tudo, porque daí a gente perde a chance de entender qual foi a mudança que impactou e trouxe mais visibilidade para o conteúdo. Então eu gosto de mudar aos poucos, porque daí eu vou conseguindo entender mais os dados da entrega. Então eu não gosto de mudar muito por conta disso, para eu ter um pouco mais de controle das minhas análises, sabe? Dos insights que eu tô tirando através do formato mesmo, que eu vou aos poucos moldando e modificando. E é isso que você vai fazer desse lado. Você vai pegar e você vai fazer de novo o conteúdo. E a partir de agora, quando você ficar frustrada, né, que um conteúdo não foi muito bom, você vai lembrar de mim e você vai entender que um conteúdo que flopa é o primeiro passo para um conteúdo que viraliza lá na frente. Na internet, por a gente ver que muitas pessoas têm essa coisa de viralizar, né? Assim, tem muita gente que faz um conteúdo ali e que acaba viralizando, e às vezes não produz nem metade do tempo que a gente produziu, não tem... não se esforça tanto quanto a gente se esforça, né? Não é tão difícil para aquelas pessoas quanto é pra gente. Mas, gente, isso faz parte, só que na internet a gente perde a proporção das coisas porque a gente fica sabendo de vários pontos fora da curva o tempo todo, várias exceções. Mas eu não sei, assim, eu sempre me conformei com o fato de eu não ser uma exceção, de para mim não ser fácil, eu não vou viralizar fácil, eu não vou conseguir, assim, acertar exatamente em cheio
e bombar, e sabe? Tipo, não, tudo que eu fiz e conquistei na internet até agora, os grandes números que vocês veem lá, é porque eu me puxei muito para entender e todas essas métricas, fazer todas essas avaliações que eu tô dizendo aqui para vocês. Eu flopei muito, mas assim, cara, vocês não têm ideia. Só quem me acompanha há 6 anos, que sabe o quanto eu flopei. Eu flopei demais, demais mesmo, assim, muito mesmo. E todos os flops que eu tive, eu sempre entendia isso desse jeito mesmo lá atrás, gente. Assim, eu pensava, tá bom, eu tô flopando porque um dia eu vou conseguir ter muita visualização, ter visibilidade, mas eu primeiro preciso flopar para entender quais ajustes vão ser necessários e conseguir fazer um conteúdo melhor ali na frente, conversar melhor com o meu público. O flop, ele é tipo assim, ó, você tá tentando cozinhar um prato muito difícil. Pensa que você tá se tornando chefe aí e tentando cozinhar um prato muito difícil. Não é de primeira que você vai acertar, não é de segunda, não é de terceira. Você vai errar, você vai provando, experimentando, modificando, fazendo pequenas alterações até que você acerte o prato, seja super bom e maravilhoso. E também não é garantia que vai ficar super bom e maravilhoso para sempre, sabe por quê? Porque a internet é muito doida, gente. As coisas mudam, os formatos mudam, as trends mudam, o comportamento do consumidor muda. Então, não existe não flopar mais. Hoje em dia, eu ainda flopo. Claro que eu flopo. Tem momentos, testes aí que eu faço, experimentações, que eu flopo. E todas as vezes que eu flopo, eu penso isso. Ok, é mais um dado que eu tenho para melhorar um pouquinho mais no próximo conteúdo. E como a internet tem essa coisa de se modificar o tempo todo, né? As coisas vão mudando, vai se alterando, não tem como a gente não flopar. Porque, como eu falei, o comportamento do consumidor vai mudando, né? E o estilo, o jeito de usar a internet vai mudando. Então, todo mundo vai flopar sempre. Ninguém tem garantia de sucesso absoluto na internet. E quanto mais a gente tem a gente circula em meios com pessoas muito, muito grandes. Estou falando, tá, de gente grande mesmo na rede social. Quanto mais a gente vai conhecendo essas pessoas, assim, mais perto, conversando, trocando ideia com essas pessoas, mais a gente vê o quanto isso é natural e o quanto pessoas que sobrevivem na internet, sobrevivem e vão melhorando de fato ali os conteúdos, o que elas conseguem acomodar muito melhor do que outras pessoas, que às vezes desistem muito antes, é de fato o flop. É uma das características que as pessoas entendem de maneira bem racional, assim, sabe? Que é a maneira que eu entendo desde sempre. O que não quer dizer que não me dói, tá, gente? É lógico, quando a gente faz algo, a gente quer que aquele algo vá bem. Não existe assim. Hoje eu quero, acordei, nossa, como eu quero errar, flopar, fazer um conteúdo que não vai chegar em ninguém. Lógico que não. Então é claro que a gente vai sentir coisas, mas é muito racional, no fim das contas eu sempre chego nesse mesmo lugar e é o que as pessoas muito grandes também chegam, que é assim, tá bom, o que eu vou aprender com isso e como que eu vou fazer um pequeno ajuste para melhorar no próximo. E eu sei que isso é difícil, por quê? Porque a gente investe tempo, a gente investe energia, a gente investe o nosso emocional para fazer os conteúdos, algumas pessoas investem o dinheiro para fazer o conteúdo. E daí é frustrante porque parece que a gente está perdendo coisas. E eu acho que o flop, ele mobiliza tanto a gente por conta disso, assim. Parece que a gente está investindo muita coisa sem ter retorno, que a gente está perdendo aquilo. Só que o que eu queria que vocês entendessem, que, de novo, é a maneira que eu vejo isso desde sempre, é que isso é investimento mesmo. Vocês estão investindo o tempo, a energia, o emocional, alguns de vocês o dinheiro. Vocês estão investindo para melhorar as habilidades de vocês. Não tem como estar na internet sem apostar, sem investir primeiro para poder colher lá na frente. E daí o complicado é isso, né? Que a gente não sabe quando, como, quanto. É um tiro no escuro, é um salto de fé que a gente dá. E a internet, né, quem quer criar conteúdo para rede social, precisa muito ter essa abertura. Entender e reconhecer quais são os investimentos que a gente está fazendo na gente, enquanto a gente desenvolve essas habilidades aqui. Porque tá, digamos que assim, ó, tu não vai viralizar nunca. Sei lá, isso poderia acontecer. Poderia ter acontecido comigo, poderia acontecer com vocês.
não vai dar em nada, ali na frente você vai conseguir, sei lá, um outro emprego que não vai precisar que você esteja na internet. Ou digamos que a internet explode, gente, acaba a internet semana que vem. Isso pode acontecer, sei lá, acaba a rede social, acaba o Instagram, acaba o TikTok, acaba o YouTube, não tem mais produção de conteúdo. Pode acontecer, e daí significa que eu joguei todo o meu tempo, dinheiro emocional, energia fora? Claro que não, porque daí eu me conecto com o quê? Com as coisas que eu tô adquirindo ao longo de todo o tempo que eu estive aqui. Para além de dinheiro, das coisas que eu consegui, tá? Se digamos que eu não tivesse conseguido nada disso ainda. Meu Deus, eu treinei muito a minha comunicação. Eu treinei muito, assim, me abri muito para o perfeccionismo, assim, sabe? Para não ficar à mercê, sob controle do meu perfeccionismo, da minha autocrítica. Eu conheci muita gente massa, muita gente legal. Eu estive em contato com algumas pessoas que a minha mensagem estava chegando nelas, que estava impactando elas. Então tem muita coisa para além de viralizar, do conteúdo chegar muito longe, de coisas mais e mais palpáveis que eu consegui ao longo do caminho. E é com isso que você vai ter que se conectar. Caso contrário, vai ser sempre muito difícil e frustrante estar nesse espaço, porque com sorte você vai flopar muito ainda. E quanto mais você flopar, mais frustrado você vai ficar? Vai. Mas quanto mais você flopar, mais perto você vai estar de acertar no seu conteúdo, de acertar a receita desse prato que você está fazendo. Cada flop é como se você estivesse melhorando o tempero desse prato, para que ele se torne um prato excelente e com o qual você vai se alimentar, se nutrir e vai distribuir aí para um monte de gente. Certo, galera? Espero que vocês tenham entendido. Ó, eu tirei meu esmalte, botei aqui o creminho na cutícula, consegui fazer isso com vocês. Depois vou lixar, fazer as coisinhas, tirar a cutícula e pintar, mas não vou fazer tudo nesse vídeo porque eu acho que eu me dei conta mesmo no meio do vídeo como é difícil para mim fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que para qualquer pessoa, então é isso, tá? Que cor vocês acham que eu vou pintar a unha? Joguem aí nos comentários. Comentem alguma coisa, me digam o que vocês acharam. Eu toda atrapalhada pintando a unha, né? Meu Deus, espero que vocês tenham conseguido captar a mensagem. Apesar de eu ter feito duas coisas ao mesmo tempo, espero ter conseguido transmitir o que eu queria transmitir para vocês aqui hoje, tá? A análise de conteúdo, flop é nada mais nada menos que um dado. Jamais deixe um conteúdo morrer nele mesmo, então analise e repita o conteúdo, fazendo pequenos ajustes. Fora isso, tem a mentalidade que você usa aí para olhar para o flop e você precisa ter um olhar mais gentil sobre o flop, tá? Porque, como eu falei, ele é mais um passo perto aí de você ter um grande acerto no seu conteúdo. Então, abre espaço para ele também. Vídeo entregue. Se você ainda não me segue, eu não sei o que você está fazendo, vai, me segue aqui, porque eu estou flopando muito aqui. Ah, vocês veem isso? Gente, estou flopando horrores aqui no YouTube. Invisto, é a rede que eu mais invisto, tá? Atualmente, porque eu invisto tempo, energia, emocional e é a única rede que eu estou investindo dinheiro. Então, é uma rede que está cheia de investimentos, que eu tô flop atrás de flop, assim, tipo flop, né? Tô começando, tem números muito baixos ainda, então considero que são flops, mas eu tô me desenvolvendo tanto para estar aqui. E é isso, tá? Me segue aí para me tirar um pouquinho desse flop. Vou mendigar seguidor. Tô brincando com vocês. Ó, se cuidem, vídeo entregue, tá? Ó, até a próxima.